E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2021 que fala pra gente o seguinte: em uma estrada reta, um automóvel encontra-se parado em um sinal fechado. No momento que o sinal abre, o motorista pisa no acelerador e o carro arranca com uma aceleração constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Nesse mesmo instante, uma moto ultrapassa o veículo com velocidade constante de 36 km por hora. Determine a distância percorrida pelo carro até alcançar a moto a partir da abertura do sinal e assinale a opção correta. Vamos lá, gente, vamos entender o que acontece. Você tem aqui um carro, que eu estou pintando ele de amarelinho, e aí esse carro está parado com uma velocidade inicial 0, e quando o sinal abre, vem uma moto, que eu estou pintando de laranjinha aqui, com uma velocidade de 36 km por hora. Como a gente está trabalhando com aceleração em metros por segundo ao quadrado, o ideal é que a gente converta de km por hora para metro por segundo. Então, a gente vai pegar 36 km por hora. Para passar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E isso vai resultar em 10 metros por segundo. Então, essa moto passa pelo carro com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. E como ela está com velocidade constante, ela está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. O carro ele vai ter uma aceleração constante, beleza? De 0,4 metros por segundo ao quadrado. Isso mostra que ele vai estar em um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí a gente precisa entender quando que eles vão se encontrar de novo, né? Porque em alguma hora o carro vai ganhando velocidade, a velocidade dele vai ser maior que da moto e ele vai começar a diminuir a distância entre ele e a moto e vai encontrar essa moto. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa escrever a função horária dos corpos. Vamos começar pela moto, que descreve um MRU. A moto, por descrever um movimento retilíneo uniforme, a expressão do movimento retilíneo uniforme é a expressão do sorvete, que vocês estão acostumados, né? S igual a S0 mais V vezes T. E a gente vai ter o seguinte: como a moto e o carro estão na mesma posição, a gente pode admitir que a posição inicial aqui vai ser 0. Então, eu vou admitir que a posição inicial da moto é 0 e a velocidade dela vai ser 10. O tempo a gente não substitui quando a gente está encontrando uma função horária. Beleza, galera? Então, gente, a posição dessa moto vai ser dada por 10t, porque esse 0 vai sair, né, da conta. Agora, para o carro, vamos lá. Carro, ele vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado. E toda vez que ele descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, a função horária é dada pelo sorvetão, né? Ou S igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais A vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. Agora, a gente vai substituir os valores. A gente sabe que a posição do carro é igual à da moto, então vai ser 0. Esse carro ele se encontrava parado, ele fala isso na questão. Então, a velocidade inicial é 0, o tempo a gente não sabe, mas a aceleração desse carro vai ser 0,4 vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. E aí, 0 ele some da expressão, 0 vezes 0 some da expressão. A gente vai ter que a função horária desse carro vai ser dada por 0,2. Por que 0,2, Luiz? 0,4 divididos por 2 vezes o tempo ao quadrado. A gente quer que o carro alcance a moto. Então, a gente precisa que a posição da moto e a posição do carro, né? S da moto e o S do carro sejam iguais. Vamos fazer isso. A posição do carro tem que ser igual à posição da moto. Vamos escrever as funções horárias que a gente descobriu antes. A gente vai ter, então, que a posição do carro é 0,2 vezes o tempo ao quadrado. Isso vai ter que ser igual a
posição da moto, que era 0, mais 10t. E agora a gente precisa resolver essa equação. Toma cuidado, tá bom, gente? Que você não pode sair cortando aqui e aqui, porque o tempo ele pode admitir valor de 0. E se você cortar, vai dar ruim a tua expressão. Então não corta, beleza? Vamos resolver essa equação de segundo grau, como a gente está acostumado. 10t está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Então a gente vai ter 0,2t ao quadrado menos 10t. Isso tem que ser igual a 0. Eu posso colocar o t em evidência. A gente vai ter t, colocando t em evidência. Para colocar em evidência, você coloca o termo que está aparecendo nas duas parcelas da conta e você tenta completar as parcelas agora. Como assim, Luiz? 0,2t ao quadrado, a gente já escreveu um t aqui. Falta escrever o 0,2 e o outro t. 10t, já coloquei um t aqui fora, então sobrou só o 10. E isso tem que ser igual a 0. Luiz, para que eu vou fazer isso? Não podia usar Bhaskara? Pode usar Bhaskara. Eu vou resolver dessa maneira. Mas tenta fazer por Bhaskara, escreve aqui nos comentários e me diz se deu certo. Para esse produto dar 0, galera, ou t tem que ser 0, então a gente já encontra a primeira situação, né? Que é a situação onde o sinal abre, ou esse termo aqui todo tem que ser 0. Então, vamos partir dessa ideia de que 0,2t menos 10 tem que ser igual a 0. Vou passar o 10 que está diminuindo para o outro lado, somando. Então, a gente vai ter 0,2t igual a 10. 0,2 está multiplicando, gente, vai passar para o lado direito dividindo. Então, a gente vai ter que t vai ser 10 sobre 0,2. Multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo, para a gente tirar essa vírgula, a gente vai ter 100 divididos por 2. E isso vai ser 50 segundos. Luiz, mas se eu cortasse aqui e aqui, eu também encontrar 50 muito mais rápido. Mas a tua solução ia estar errada. Porque quando você tem uma equação do segundo grau, você tem que ter dois resultados. 0 e 50, beleza? Você estaria encontrando um resultado só que é 50. Beleza? Então, de forma correta, você não pode cortar o t ao quadrado com t. Show de bola? Vamos lá. Vamos determinar a distância que vai acontecer o encontro. A gente quer falar desse carro, né? Então, vamos utilizar a posição do carro. A posição do carro vai ser dada por 0,2 vezes t ao quadrado. O tempo a gente sabe que é 50, então é só a gente substituir 0,2 vezes 50 ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, então a gente vai ter 0,2 vezes 50 vezes 50. 0,2 com 50, quando você tem uma multiplicação, onde um número começa em 0 e o outro termina em 0, você pode dar uma cortadinha nesse 0. Vamos roubar. 2 com 5 dá 10, então vai ser 10 vezes 50. 10 vezes 50 vai dar 500 metros. Vamos ver qual é a resposta. Nesse caso, a resposta vai ser a letra E. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.